Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai ser rápido, eu vi ele enquanto pesquisava outro tema e aí eu me desliguei do tema por uma hora, duas e fiz esse roteiro aqui. Então hoje a gente vai falar a respeito de uma mansão que supostamente apareceu em uma praia de El Salvador. A mansão essa aqui eu infelizmente não posso mostrar vídeo inteiro porque pode ter problema de copyright, mas é essa mansão aqui. Então, segundo aqui a matéria do MSN, conforme o título aqui indica, uma mansão misteriosa aparece numa praia de El Salvador. Como você pode checar nessas imagens aqui. Aqui tem o mesmo termo, washed ashore, então indicando que essa mansão supostamente apareceu na praia, do mesmo jeito que uma carcaça de baleia aparece na praia, do mesmo jeito que uma carga de navio naufragado aparece na praia, e assim por diante. A página do MSN vai ainda além e afirma que isso rapidamente se tornou uma atração turística, as autoridades não sabem como a mansão apareceu na praia e acredita-se que ela seja resultado do furacão Mitch, que foi um furacão em 98, causou muita destruição. Então essa mansão supostamente teria sido arrancada da costa em 98 e só agora aparecido na praia de El Salvador. Esse é o tema do vídeo de hoje. Então a primeira coisa que a gente pergunta é, onde a casa se encontra? Uma coisa que eu notei aqui nas matérias é que fica na praia de La Puntilla, conforme está indicando aqui. Então eu imediatamente pesquisei a dita praia de La Puntilla e eu encontrei essa marcação aqui. É uma marcação bem restrita, é essa pontinha aqui, como você pode notar. Então eu vim aqui no Google Earth, fiz a pesquisa por La Puntilla e comecei então a percorrer a praia para ver se eu encontrava a dita casa. Isso não é muito difícil de fazer porque as imagens aqui mostram a casa de frente para o mar, então já é certeza que a casa não está aqui, por exemplo, nessa região, ou virada para cá, ou de qualquer outra coisa. Enfim, eu simplesmente comecei a percorrer a praia e eu encontrei essa casa aqui. Mas vem a pergunta, será que é a mesma casa que a gente está lidando? Vamos descobrir. A gente vem aqui então no Google Earth, arrasta o nosso carinha, taca ele exatamente aqui e aí dá uma olhada. Então aqui a gente tem uma foto 360 graus de toda a praia, ela é de 2018, isso já é uma pista do que está acontecendo, e a gente tem uma construção bastante peculiar aqui no fundo. Essa imagem não é tão boa, não dá para a gente identificar tão bem, mas já dá para notar que parece mais ou menos com a casa que nós estamos procurando. Beleza, vamos então no Google Earth continuar nossa procura. Nós temos essa casa aqui e nós temos essa foto aqui também. Vamos clicar nela e olha só, nós encontramos esse resultado aqui. É uma fotografia sem data, não consta a data aqui, depois a gente vai ver qual que é a data correta, que mostra a dita casa. E será que é a mesma casa? Vamos ver aqui. Então nós temos aqui esse telhado e nós temos essa partezinha aqui que corresponde precisamente a esse telhado e essa partezinha aqui. Legal, nós encontramos a casa, as coordenadas estão aqui embaixo para você checar. Só que essa imagem é de janeiro de 2021, não de julho, de 2021, porque tá no formato ao contrário, no formato americano. Mas a próxima pergunta é, ok, a casa então já tá aí faz um pequeno tempinho, tá? Desde janeiro e desde então 2018, conforme está indicado aqui, mas afinal de contas, desde quando essa casa está aqui? Agora, o Google Earth tem justamente um recurso que permite você fazer uma busca por data. Então vamos tacar para 69 e a gente vai ver um borrão. A única coisa que a gente distingue aqui é que aqui é terra, aqui é mar. Ok, mas a foto está aqui, é onde a casa deveria estar. Vamos avançar então para 85, borrão, mas vamos avançar para 2002. E agora a coisa fica interessante. A gente tem a casa aqui no mesmíssimo lugar. Aqui é 2021. E voltando aqui, aqui é 2002. Então nós temos a casa, nós temos aqui algumas fundações, ao que tudo indica. Nós temos outra construção aqui. E a gente percebe que a casa tem um telhado bem mais conservado. E aqui a gente tem uma estrada que leva até ela. Vamos ver então como que ela mudou ao longo do tempo. Vou avançar para 2003. Beleza, ela está aqui. Mesma coisa. Agora infelizmente tem um gap. E a gente já pula direto para 2010, em que essa construção está sem teto, ao passo que ela tinha teto aqui, pelo menos uma parte dela em 2003, e a casa também. E você vai avançando, você percebe que ela permanece desse jeito, sem teto e em ruínas.
desde então de pelo menos 2010. Infelizmente a gente tem toda essa lacuna e a gente não sabe em que momento precisamente isso aconteceu. Mas você vai avançando, você vai ver que em épocas, e agora presta bastante atenção porque essa é a impressão que a gente tem, mas a realidade é um pouco diferente. A impressão que a gente tem é que o mar está em níveis diferentes, em épocas diferentes. Então tem épocas e fotos em que ele está bem longe, tem fotos como na que eu mostrei agora que ele está bem perto, mas a gente vai falar mais sobre isso mais adiante. Enfim, essa é a história da casa. Você vê aqui que ela permanece em ruínas, então, desde 2010 e tá desse jeito até aqui 2020. E fazendo mais pesquisa na internet, você encontra ainda outras fotografias. Então você encontra essa mesma fotografia que eu mostrei no Google Earth, ela é de 2012, então a casa estava um pouquinho mais conservada em 2012, ainda com alguma coisa de telhado. Você encontra um cara que visitou essa casa em 2017, e esse mesmo cara tinha visitado a casa um ano antes, em 2016, nesse estado aqui. E claro, você tem ainda fotos de como a casa está atualmente em 2021. Agora, legal, a gente já sabe que a casa tá ali, a gente sabe que a casa não veio de lugar nenhum. A casa foi construída na praia e a casa aos poucos foi degradando na praia. Se não é, essa casa não apareceu do dia para a noite na praia, como as matérias do MSN e do outro site, o nome é Hupitli, não tenho a mínima ideia qual que é a pronúncia, afirma. Inclusive a matéria lá do MSN afirma que as autoridades não têm ideia de como a casa apareceu ali. Então, se as autoridades de El Salvador não sabem que a casa que apareceu ali, na verdade, estava há pelo menos 20 anos, então está todo mundo perdido. Mas vamos lá, qual que era o propósito dessa construção? Para isso a gente vai analisar um jornal chamado La Prensa Gráfica. Esse jornal é um jornal de El Salvador e a gente presume que um jornal de El Salvador vai conhecer a história de El Salvador melhor do que o MSN, por exemplo. O MSN certamente não entrevistou nenhuma autoridade local, porque eu presumo que as autoridades locais, ao contrário do MSN, também saibam a verdade a respeito desse caso. Então a gente tem essa matéria aqui, ela está em espanhol, mas eu já resumi ela para vocês aqui. A matéria diz que essa mansão, na verdade, não é uma mansão propriamente, não é uma casa, mas sim era um hotel chamado Puerto Ventura. Esse hotel foi construído décadas atrás e abandonado há cerca de 25 anos. Cerca de 25 anos seria, então, 1996, e a gente está falando do furacão em 1998, então o tempo é relativamente perto. Ele foi abandonado porque foi construído muito perto do mar, e isso de fato faz sentido. Você pode verificar aqui em relação às demais casas que essa construção está muito perto do mar mesmo, talvez o mais perto de todas as casas aqui da região, e tem algumas versões da história que contam aí sim que a estrutura foi danificada em 98 com o furacão Mitch. Então, o que essas páginas aqui fizeram foi distorcer uma história local. A história local conta que o hotel foi construído e as pessoas abandonaram o hotel porque o furacão Mitch danificou o hotel. Aí o MSN transforma isso em: o furacão Mitch arrancou essa construção, sabe-se lá da onde, deixou ela no fundo do mar, e o mar aos poucos foi arrastando ela até a praia, então ela finalmente aparece em algum momento recente nessa praia aqui. Isso é uma mentira descabida, e se você divulga isso, você está fazendo um trabalho vergonhoso de verificar as informações. A matéria diz, então, que a dificuldade de acessar o local em relação ao mar muda conforme a maré. E é justamente por isso que a gente tem a impressão no Google Earth do mar parecer estar mais perto ou mais longe. Isso provavelmente não é que o mar está propriamente mais perto ou mais longe e de forma anual, mas sim pelas marés. Então, dependendo da hora em que a fotografia foi tirada, a gente tem a posição no mar. Ele não voltou a essa posição aqui somente no ano seguinte, mas sim, a maré mudou, algumas horas o mar também mudou. Então é dito que as pessoas visitam o local, por mais que tenha risco. Então alguns até já picharam perigo, outros picharam outras coisas. Essas pichações não apareceram do dia para a noite, conforme algumas matérias afirmam. Tem uma estrela de Davi no teto, e alguns também contam que esse local acabou sendo uma igreja durante um tempo, depois que o hotel foi abandonado. E tem alguns metros à esquerda desse local a gente tem outra escultura. Quando eu me refiro à esquerda, me refiro, claro, quando você está encarando ao mar, e eu me refiro também a essa estrutura aqui, que eu até tinha mostrado para vocês. Essa estrutura também é parte do Hotel Puerto Ventura, e ela também está sendo gradualmente degradada pelo mar. Lá tem uma moradora que tem autorização para levar o gado que ela cria para pastar no local, e depois ela recolhe o gado à noite, e ela conta que um sobrinho de 11 anos dela
morreu afogado em uma das piscinas. Antes desse sobrinho, uma sobrinha dela, então ela perdeu 2 parentes no local, tinha morrido depois de consumir uma lesma que ela e as amigas tinham capturado nas proximidades. Então ela tem memórias ruins, digamos assim, do local. Ela pede que as autoridades demolam, eu acho que o verbo é esse, as 2 estruturas, mas ela não acha que vai ser ouvida. Esse local ainda tem uma reputação um tanto assombrosa, porque alguns jovens que vão pegar tartarugas na praia dizem que eles frequentemente veem um homem alto misterioso à noite, o mesmo homem que às vezes aparece lá, mas as outras pessoas não confirmam essa história. Então agora a gente pode ir para as conclusões. A casa jamais apareceu na praia em El Salvador do mesmo jeito que uma baleia morta aparece na praia, mas sim, ela foi construída na praia de El Salvador e foi abandonada. Ela não saiu do lugar desde que ela foi construída. Essa casa não estava embaixo do mar e apareceu na praia. Ela sempre esteve na praia. Por quê? Ela está nessa localização, ao menos desde 2002 ela está lá, você pode verificar. Antes disso tem um borrão, não dá para ver nada. Nessa época ela ainda estava de certa forma conservada. Isso não significa que as pessoas estavam usando a casa nesse momento, só que ela estava um pouquinho mais conservada, mas ela realmente ficou abandonada. A gente tem certeza a partir de 2010. As fotos indicam que em 2012 ela já estava bem destruída, então isso provavelmente aconteceu mais perto de 2003 do que de 2010. A casa, na verdade, era o Hotel Puerto Ventura, que foi abandonado porque ele estava muito próximo do mar, isso era perigoso, e por não resistir aos avanços do mar. Posteriormente, algumas versões contam que o local se tornou uma igreja. E tem versões da história que dizem que, na verdade, o hotel foi desativado depois que o furacão Mitch provocou danos. É bem provável que o furacão Mitch tenha, de fato, provocado danos aqui nessa região. E foi essa informação que o MSN distorceu para afirmar que a casa teria sido, como eu disse, arrancada da costa antes pelo furacão Mitch e só agora surgido do fundo do mar na praia. Isso nunca aconteceu. Valeu por você, Castinho. Breve a gente se vê. Falou!